Portanto, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Mateus capítulo 10, versículo 16. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para instruir os santos na fé e na prática da verdade que é segundo a piedade, escreve aos irmãos amados em todas as cidades e aldeias. Graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amados, é necessário que eu vos escreva sobre a bondade cristã, pois muitos, não discernindo entre a verdadeira bondade e a fraqueza da carne, têm sido enredados em muitos sofrimentos e servidão. Cristo nos ordenou que fossemos mansos como pombas, manifestando pureza de coração, inocência de intenções, amor desinteressado. Mas também nos ordenou que fossemos prudentes como as serpentes, sábios, atentos, vigilantes contra os ardis dos homens e das trevas. Não vos enganeis, irmãos, ser bondoso é fruto do Espírito, mas ser ingênuo é cilada para a alma. Há uma diferença entre estender a mão ao necessitado e lançar as pérolas aos porcos. Pois o mesmo Senhor que nos ensinou a dar a outra face também passou pelo meio dos que queriam apedrejá-lo e retirou-se, sabendo que sua hora ainda não havia chegado. Sede, portanto, como vosso Senhor, prontos a perdoar, mas também sábios para não vos deixar desprender em laços humanos. Há quem interprete a bondade como fraqueza e quem veja o amor como oportunidade de exploração. A estes, o apóstolo vos adverte: não sejais escravos dos homens, mas servos de Cristo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sim. Mas o amor também se alegra com a verdade e não com a injustiça. Portanto, sede firmes. Ajudai os necessitados, mas não sejais cúmplices dos malfeitores. Estendei vossas mãos ao fraco, mas não fortaleçais a mão do preguiçoso. Pois está escrito: se alguém não quer trabalhar, também não coma. O amor cristão não é permissividade. Não é fechar os olhos diante do erro, nem permitir que a malícia triunfe. Jesus, o mais bondoso dos homens, também expulsou os cambistas do templo com um açoite de cordas. Assim também vós, amados, tende em vós o mesmo espírito. Amai com pureza, ajudai com generosidade, mas resisti àqueles que querem vos usar para seus próprios fins. Exorto-vos ainda, perdoai 70 vezes 7, como Cristo ensinou, mas não entregueis vossas confianças cegamente aos que não dão frutos dignos de arrependimento. É necessário discernir os espíritos. Não é todo que vos chama irmão que de fato é irmão, não é todo que vos saúda com palavras doces que tem o coração limpo. O apóstolo João vos advertiu: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Assim, o homem de Deus deve ser cheio de bondade, mas também cheio de discernimento. Ser terno como a pomba, mas astuto como a serpente. Não permita que, por vossa ingenuidade, os lobos se infiltrem entre as ovelhas. Nem consintais que a maldade prospere sob a capa da misericórdia. Pois o pastor que não vigia pela pureza do rebanho é culpado do sangue das ovelhas. E aquele que, por medo de desagradar, fecha os olhos diante do mal, será achado infiel diante do Supremo Pastor. Sede, portanto, prudentes nas vossas relações. Amai a todos, mas não confieis em todos. Sede prontos para ajudar, mas não para serdes manipulados. Jesus mesmo disse: guardai-vos dos homens. E ainda, não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos. Isto vos digo para vosso bem, para que não sejais devorados pela astúcia dos ímpios, nem vossas obras sejam anuladas pela má-fé dos insensatos. Nos tempos em que vivemos, muitos se aproveitam da bondade alheia. Há quem mendigue favores sem necessidade, há quem abuse da paciência dos santos, há quem explore a generosidade dos irmãos. Não sejais participantes de suas obras infrutuosas. Ajudai, sim, a quem precisa, mas não sustenteis o erro nem a malícia. Em vossas casas, em vossas igrejas, em vossos negócios, sede firmes. Não sejais como canas agitadas pelo vento,
mas como colunas firmadas na rocha. Corrigi com amor, mas corrigi. Admoestai com brandura, mas admoestai. Repreendei com paciência, mas repreendei. Pois o ferro com ferro se afia, e assim o homem afia o rosto do seu amigo. Lembrai-vos que a bondade verdadeira disciplina, forma e fortalece. O amor genuíno não consente na destruição, mas edifica em justiça. Assim, se for necessário dizer não, dizei-o com firmeza e paz. Se for preciso cortar certas relações, cortai-as sem rancor, mas sem hesitação. Pois as más conversações corrompem os bons costumes. E se alguém vos pedir aquilo que é injusto, recuseis com sabedoria. Se alguém vos exigir aquilo que Deus não vos ordenou, resisti com firmeza. Pois de que vale ganhar o favor dos homens e perder o favor de Deus? De que serve ser chamado bonzinho pelo mundo e ser achado infiel pelo Senhor? Prefiro ser achado duro pelos homens, do que mole diante de Deus. Por isso vos escrevo, bondoso, sim. Bonzinho, não. Bondoso, para curar as feridas. Bondoso, para levantar o caído. Bondoso, para ensinar o ignorante. Mas não bonzinho para alimentar o erro, nem para encorajar o engano. Cristo foi compassivo, mas jamais conivente. Foi manso, mas jamais fraco. Foi acessível, mas jamais permissivo. Sigamos, pois, seus passos. Amemos sem hipocrisia. Ajudemos sem sermos tolos. Sirvamos sem sermos escravizados. E então, quando o Filho do Homem vier, achando em nós tanto a mansidão da pomba quanto a prudência da serpente, dirá: Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Portanto, irmãos, sede fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. Caminhai em amor e em verdade. Sede sábios como filhos da luz. E o Deus de toda sabedoria, que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, vos guarde, vos fortaleça e vos conduza irrepreensíveis até o dia de Cristo. A Ele, glória e honra, por todos os séculos dos séculos. Amém.